Olá, eu sou a Virgínia Chaves, fundadora da Glia, e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, professores e educadores em geral, sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Essa pandemia, esse momento de isolamento social, e eu tenho visto regularmente na internet, né? Professores e educadores em geral, toda a comunidade escolar, na verdade, se mobilizando para dar força para os alunos e para orientá-los no sentido do que fazer nesse momento, né, tão diferente, né, que a gente está passando. Eu nunca vivi algo similar, então com certeza nossos alunos, que normalmente são mais jovens que nós, não passaram por isso também. Então eu tenho visto essa mobilização mais no sentido de orientar no estudo, dar dicas do que estudar e dicas para manter os alunos focados no estudo. Eu venho, na verdade, fazer uma contraproposta, e aí a ideia não é trocar uma coisa pela outra, é óbvio que isso é importante. Se a gente está falando de alunos de ensino médio, por exemplo, existe lá no final desse percurso lá um vestibular, enfim, uma prova, um concurso e algo que realmente é importante, eles precisam se manter focados para alcançar os seus objetivos. Mas por outro lado, eu venho trazer um outro ponto que é o do estresse. O ponto do o que essa situação toda, essa pandemia e tudo isso que a gente está vivendo está trazendo no sentido emocional para os nossos adolescentes. Então, eu acho que a gente realmente tem que se preocupar com o estudo e o quanto eles vão focar nesse tempo, mas entendo também que se está acontecendo alguma coisa, enfim, a nível de estresse maior do que eles podem dar conta, obviamente o foco no estudo e manter o cronograma vai acabar não ficando como prioridade. Então, a minha primeira pergunta é: a gente já parou para conversar com os adolescentes que a gente tem em casa sobre como eles estão se sentindo a respeito disso tudo que está acontecendo? E aí, qual a relação disso com neurociência, enfim? A relação disso é, na verdade, o estresse, né? E a gente sabe que o estresse, ele causa uma série de reações e consequências para a aprendizagem, quase todas elas negativas, na verdade. A gente tem o que a gente considera o mínimo de estresse desejável, inclusive, para que haja aprendizagem. Existem estudos correlacionando pequenos níveis de estresse, e aí entenda como estresse nesses casos, falar em público, fazer uma apresentação, apresentar um trabalho ou fazer uma prova. Esses mínimos de estresse, eles são necessários e acabam tendo uma correlação com a formação de memória. Porém, se a gente ultrapassa esses limites, o estresse começa a ser negativo para a formação de memória e a gente começa a ter uma queda na consolidação desses circuitos que fazem a gente lembrar as coisas, né? Então, se a gente traz isso para o mundo adolescente, e aí eu estou falando dos nossos alunos aí do finalzinho do ensino fundamental, anos finais, e os nossos alunos do ensino médio, a coisa ainda fica um pouquinho mais complexa, porque o estresse ele tem efeitos diferenciados nos adolescentes, né? Na verdade, todo o sistema que prepara o nosso corpo para lidar com o estresse, ele não está muito bem arranjado aí nos adolescentes ainda. Só para exemplificar, né, as áreas, né, do nosso cérebro que normalmente no adulto estão ali atuando para tentar conter as reações ao estresse, né, a agressividade, a ansiedade, no adolescente essas áreas não estão completamente formadas. Então a resposta ao estresse para o adolescente ela é intensificada. Então isso traz para a gente uma série de consequências que a gente vê todos os dias, que é uma propensão maior à depressão, à ansiedade, à síndrome do pânico e todas essas questões que são associadas a momentos de estresse, né? Então, a mensagem que fica para esse momento, né, para professores, educadores, pais, familiares, amigos, vamos conversar, né? Vamos perguntar como é que isso tudo está afetando os nossos adolescentes. É muito comum em sala de aula
quando a gente vai trabalhar temas da atualidade, os adolescentes se mostrarem bastante angustiados com o que acontece ao redor do mundo. E a questão é que nem sempre eles verbalizam, nem sempre eles externalizam isso. Então, vamos puxar por isso, vamos conversar, vamos perguntar. Acho que tudo é um equilíbrio. Nesse momento, sim, eles têm que se manter focados no estudo, mas vamos tentar criar aí uma agenda que não seja tão literal, né? Que não fique, na verdade, claro que aquilo ali é uma agenda que está sendo cumprida dentro de casa, mas que existam momentos de alternar conversas com a família, momentos livres onde cada um vai fazer o que quiser, momentos de conversa sobre o que está acontecendo, sim, tentar buscar informações que sejam confiáveis, né? E essas informações confiáveis, elas trazem uma boa dose de calma, em vez de ficar buscando por manchetes o tempo inteiro e informações que não vão agregar. E além disso, obviamente, os momentos para estudar. Mas a dica que fica aqui nesse momento é conversa. Vamos colocar o que está sendo sentido para fora e, obviamente, depois disso, depois de tranquilizar os nossos adolescentes, vamos evitar o máximo de estresse que seja possível num momento como esse, né? Porque gera estresse, mas tentar alcançar um equilíbrio nesse momento tão difícil aí para vários países, para o mundo inteiro, né? Então, espero vocês na próxima dica. Eu vou colocar no blog, né, do site da Glia, www.glianeurociencia.com.br, um texto falando sobre as consequências do estresse na adolescência, principalmente relacionadas à questão da aprendizagem. Tá bom? Até a próxima, então.